Era véspera de Natal, quando Roberto estacionou o carro na garagem da mansão, e algo no silêncio daquela noite o fez hesitar antes de desligar o motor. Pela primeira vez em anos, ele havia saído mais cedo do escritório sem saber exatamente por quê. Talvez fosse o peso da data, talvez fosse o cansaço de fingir que aquele dia não significava nada. Mas ao entrar pela porta lateral, percebeu que a casa não estava completamente às escuras. Havia uma luz, vinda da cozinha, e aquilo o deixou intrigado, porque ninguém deveria estar ali àquela hora. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam se emocionar com narrativas como essa. Agora, vamos descobrir juntos o que Roberto estava prestes a encontrar naquela cozinha iluminada. Roberto caminhou devagar pelo corredor de mármore, seus passos ecoando na imensidão vazia daquela casa, que já foi cheia de risos, de vozes, de vida. Fazia 7 anos desde que Mariana havia partido, levada por uma doença cruel que não deu tempo nem para despedidas adequadas. Desde então, ele transformou aquele lugar num mausoléu silencioso de memórias que doíam demais para serem revisitadas. O Natal, especialmente, era uma data que ele evitava com todas as forças. Sem árvore, sem decoração, sem ceias. Apenas mais um dia no calendário que ele preferia passar trabalhando até tarde, para não ter que voltar para o vazio. Mas naquela noite, algo o trouxera para casa mais cedo. E agora, parado diante da porta entreaberta da cozinha, ele podia ouvir vozes baixas. Uma voz feminina, suave e cansada, e outra infantil, cheia daquela pureza que só as crianças conseguem manter, mesmo diante das dificuldades. Roberto hesitou. Não queria interromper, não queria invadir. Mas a curiosidade, misturada com algo que ele não conseguia nomear, o fez dar mais um passo. E então ele viu. Sentada à pequena mesa de madeira que ficava num canto da cozinha enorme, estava Célia, a faxineira que trabalhava na casa há pouco mais de um ano. E ao lado dela, seu filho, um menino que deveria ter uns 7 ou 8 anos, com olhos grandes e atentos. Na mesa havia pratos simples, arroz, feijão, alguns pedaços de frango que pareciam ter sido preparados com muito cuidado, uma garrafa de refrigerante pela metade, e no centro, uma vela acesa dentro de um copo, fazendo as vezes de luz festiva. Roberto ficou paralisado, não pela presença deles ali, mas pela cena em si, pela ternura absoluta daquele momento. Célia segurava a mão do filho e falava baixinho, com um sorriso cansado, mas genuíno no rosto. O menino olhava para ela como se ela fosse a pessoa mais importante do universo inteiro, e talvez, para ele, ela realmente fosse. "Mãe, esse é o melhor Natal que já tivemos", disse o menino, sua voz cheia de convicção infantil. Célia riu baixinho, e havia lágrimas nos cantos de seus olhos. "É, meu amor. Mesmo sem presentes, mesmo sem uma árvore grande, a gente tem comida quentinha, a gente está junto. E você diz que isso é o que importa, lembra?" Roberto sentiu algo apertar dentro do peito. Uma dor antiga, mas também algo novo. Algo que ele havia esquecido como sentir. Ele deveria se retirar, voltar para o quarto, fingir que não viu nada. Mas seus pés não se moviam. Ele estava preso àquela cena, como um náufrago que avista terra firme depois de anos à deriva. Célia levantou os olhos e o viu parado ali, na soleira da porta. Seu rosto empalideceu instantaneamente, e ela se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. "Senhor Roberto, eu sinto muito. Eu não sabia que o senhor viria cedo. Eu já vou limpar tudo. Sua voz tremia, e era evidente o medo de ter ultrapassado algum limite invisível. "Não", Roberto disse, e sua própria voz soou estranha para ele mesmo, rouca de emoção contida. "Não precisa limpar nada. Eu não queria interromper." O menino olhava para ele com olhos arregalados, claramente tentando decidir se aquele homem alto e sério era uma ameaça ou não.
Roberto forçou um sorriso, algo que ele não fazia há tanto tempo que seus músculos pareciam ter esquecido como. Qual é o seu nome? Perguntou ao menino. Gabriel, respondeu o garoto, após olhar para a mãe em busca de permissão. Gabriel, repetiu Roberto, como se estivesse testando o peso daquele nome. É um nome bonito. Célia ainda estava tensa, as mãos entrelaçadas nervosamente à frente do corpo. Senhor Roberto, eu posso explicar. A casa onde a gente mora, o aquecedor quebrou hoje de manhã e estava muito frio para o Gabriel. Eu pensei que não haveria problema ficarmos aqui só até acabar o jantar. O senhor sempre sai tarde. Então Está tudo bem. Roberto interrompeu e percebeu que realmente estava tudo bem. Mais do que bem. Havia algo naquela cozinha, naquela luz de vela, naquele cheiro de comida simples que fazia a mansão inteira parecer menos vazia. Vocês têm todo o direito de estar aqui. Mas Célia ainda parecia insegura, como se estivesse esperando a bronca, a demissão, a humilhação. Roberto conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já havia sido desapontado tantas vezes pela vida que não consegue mais acreditar em gentilezas sem segundas intenções. Posso me sentar? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Célia piscou confusa. Sentar? Aqui? Se não for incômodo. Ela olhou para Gabriel, que deu de ombros com aquela despreocupação infantil que não conhece convenções sociais. Claro, senhor Roberto. Por favor. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. De repente, sentiu-se deslocado no próprio luxo que havia construído ao seu redor. Ali estava ele vestindo um terno de milhares de reais, sentado numa mesa simples de madeira diante de uma refeição que provavelmente custara menos do que ele gastava em um almoço de negócios. E, estranhamente, aquilo parecia mais real do que qualquer coisa que ele havia experimentado nos últimos anos. Vocês já jantaram? Perguntou, tentando manter a conversa. Estávamos terminando, disse Célia, ainda cautelosa. O Gabriel queria esperar até meia-noite para dizer que é Natal, mas eu disse que se ele não comesse logo, ia dormir de barriga vazia. Mas eu não estou com sono, protestou Gabriel, provando exatamente o contrário ao esfregar os olhos. Roberto sorriu novamente, e dessa vez foi um pouco mais fácil. Quando eu tinha sua idade, também dizia isso no Natal, mas sempre acabava dormindo antes da meia-noite. O senhor gostava do Natal? Perguntou Gabriel, com aquela curiosidade sem filtros das crianças. A pergunta atingiu Roberto como um soco silencioso. Ele não sabia como responder. Gostava? Antes, sim, quando Mariana estava viva, quando esta mesma cozinha se enchia de cheiros de farofa, peru, rabanada, quando ela colocava uma música natalina e o arrastava para dançar, mesmo que ele reclamasse de estar cansado, quando o Natal significava amor, presença, futuro. Eu costumava gostar, disse finalmente, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Faz tempo. Célia olhou para ele com uma compreensão que ia além das palavras. Era o olhar de quem também conhece a perda, de quem também carrega cicatrizes invisíveis. Por um momento, os olhos dele se encontraram, e Roberto viu ali uma tristeza antiga, mas também uma força que ele não sabia mais de onde tirar. Minha mãe faz o Natal ficar legal, mesmo quando a gente não tem muita coisa, disse Gabriel, quebrando o silêncio pesado. Ela disse que o importante não é o presente, é estar junto, e que a gente tem que agradecer pelo que tem, não ficar triste pelo que não tem. Roberto engoliu em seco. Que sabedoria vinda de uma criança, que lição dita com tanta simplicidade. E, ao mesmo tempo, que acusação silenciosa àquele homem que tinha tudo e não agradecia por nada, que vivia numa mansão e se sentia num túmulo. Sua mãe é muito sábia, disse ele, olhando para Célia. Ela desviou os olhos constrangida. Eu só tento fazer o melhor que posso. E faz muito bem, Roberto disse. E era a verdade mais pura que ele havia pronunciado em muito tempo. Gabriel bocejou alto e Célia passou a mão nos cabelos dele com uma ternura que doeu em Roberto.
Ele lembrou de Mariana fazendo o mesmo gesto, daquele jeito tão natural, tão cheio de amor. Lembrou de como ela sempre dizia que queria ter filhos, como planejavam uma família grande, barulhenta, cheia de vida. Mas o câncer veio antes e levou não apenas ela, mas todos os sonhos que eles tinham construído juntos. Acho que está na hora de ir para casa, disse Célia suavemente, começando a recolher os pratos. Mas, mãe, o senhor Roberto acabou de chegar, protestou Gabriel. O senhor Roberto precisa descansar, amor, e você também. Roberto olhou para os pratos simples, para a vela ainda acesa, para aquele cenário tão humilde e ao mesmo tempo tão rico de significado, e tomou uma decisão. Não uma decisão racional, calculada, própria de um empresário acostumado a analisar custos e benefícios, mas uma decisão do coração, daquele órgão que ele achava que havia parado de funcionar há 7 anos. Não vão embora ainda, disse ele. Por favor. Célia parou, surpresa. Senhor Roberto? Roberto hesitou, procurando as palavras certas. Eu não quero ficar sozinho esta noite. Se vocês puderem ficar mais um pouco, eu gostaria muito da companhia. Foi um pedido tão inesperado, tão vulnerável, que Célia não soube como responder. Ela olhou para aquele homem que sempre parecera tão distante, tão envolvido em seu mundo de negócios e compromissos, e viu pela primeira vez a solidão real que habitava por trás da fachada de sucesso. Tem certeza, senhor? Perguntou ela baixinho. Tenho! Roberto disse, e era verdade. Tem certeza que eu não estou atrapalhando? Célia riu, um som baixo e um pouco triste. O senhor não está atrapalhando na casa do senhor. Esta é a casa de vocês também, Roberto disse, e percebeu que queria dizer aquilo, pelo menos esta noite. Gabriel olhou para a mãe com esperança nos olhos. A gente pode ficar, mãe? Só mais um pouquinho? Célia assentiu lentamente, ainda processando a estranheza daquele momento. Tudo bem, mas só mais um pouco. Roberto levantou-se, sentindo uma energia que não experimentava há anos. Deixa eu preparar alguma coisa para a gente. O senhor não precisa... Eu quero, ele interrompeu. Por favor, deixe eu fazer isso. E assim, pela primeira vez desde que Mariana havia partido, Roberto abriu a geladeira enorme daquela cozinha com um propósito além de pegar água ou alguma coisa que a empregada tivesse deixado pronta. Ele olhou para as prateleiras cheias, para os ingredientes caros e frescos que ele nunca usava, e sentiu uma vergonha profunda. Tanta abundância desperdiçada em meio a tanta solidão. Tem chocolate aqui, disse ele procurando. Achocolatado. Vocês gostam de chocolate quente? Eu amo, Gabriel exclamou, os olhos brilhando. Célia se levantou instintivamente querendo ajudar. Eu posso fazer, senhor Roberto. Não, ele disse gentilmente. Hoje não. Hoje você descansa. Deixa eu cuidar disso. E ele cuidou, com movimentos desajeitados de quem estava há anos sem preparar nada. Roberto fez chocolate quente, encontrou marshmallows escondidos no fundo de um armário, esquecidos lá desde não sabia quando. Achou biscoitos importados numa lata decorativa. E pela primeira vez em anos, aquela cozinha imensa se encheu de um cheiro que não vinha de uma refeição preparada por outra pessoa, mas de algo feito com as próprias mãos. Quando ele colocou as canecas fumegantes na mesa, junto com os biscoitos, Gabriel bateu palmas. Olha, mãe, é igual nos filmes. Célia sorriu, e era um sorriso genuíno agora, sem a tensão de antes. É, amor, é igual nos filmes. Eles beberam o chocolate quente em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Roberto observava Gabriel, como o menino saboreava cada gole, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E percebeu que, para ele, provavelmente era. Não pela qualidade do chocolate, mas pela experiência, pelo momento, pela memória que estava sendo criada ali. Posso fazer uma pergunta? Roberto disse, olhando para Célia. Ela assentiu, cautelosa novamente. Como você faz isso? Como você...
Como você mantém essa luz nos olhos dele, mesmo quando as coisas são difíceis? Célia ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o chocolate na caneca. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Porque ele é tudo que eu tenho, Sr. Roberto. E eu sou tudo que ele tem. E quando você tem alguém que depende de você, que precisa de você, você não pode desistir. Você não pode deixar a escuridão vencer. Não por você, mas por ele. Roberto sentiu um nó na garganta. E quando você está cansada? Quando sente que não aguenta mais? Eu olho para ele. Ela disse simplesmente, colocando a mão sobre a cabeça de Gabriel, que estava distraído desenhando algo com o dedo no vapor da caneca. E lembro porque vale a pena continuar. Você é muito forte. Célia balançou a cabeça. Não sou forte, Sr. Roberto. Eu tenho medo todos os dias. Medo de não conseguir pagar o aluguel. Medo de ele ficar doente. Medo de não ser suficiente para ele. Mas o amor é maior que o medo. Tem que ser. Senão a gente não sobrevive. Aquelas palavras ecoaram dentro de Roberto como um sino numa catedral vazia. O amor é maior que o medo. Quando foi que ele havia esquecido disso? Quando foi que ele tinha deixado o medo da dor, o medo da perda, o medo de viver, se tornarem maiores do que tudo? O pai dele... Roberto começou, mas parou, percebendo que estava invadindo. Nos deixou quando descobriu que eu estava grávida. Célia disse, sua voz sem emoção, como quem conta um fato já digerido há muito tempo. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha sonhos, planos, como se eu não tivesse. Sinto muito. Não sinta. Ele fez um favor para a gente. O Gabriel não precisa de um pai que não o quer. Ele tem uma mãe que o ama mais do que tudo nesse mundo. E isso basta. Basta? Roberto perguntou, não como desafio, mas como genuína curiosidade. Tem que bastar, Célia respondeu. Porque é o que a gente tem. Gabriel bocejou novamente, dessa vez encostando a cabeça no braço da mãe. Estava claramente lutando contra o sono, querendo aproveitar cada segundo daquela noite especial. Célia passou a mão pelos cabelos dele num gesto tão automático, tão cheio de amor, que Roberto sentiu os olhos arderem. Eu tinha uma esposa, ele disse de repente, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Célia olhou para ele esperando. Mariana, ela morreu há 7 anos, câncer. Sinto muito, Célia disse, e havia verdade genuína em sua voz. Foi 2 dias depois do Natal. Roberto continuou, as palavras saindo como uma barragem que finalmente se rompeu. Por isso eu odeio essa época. Tudo me lembra dela. A música, as luzes, as pessoas felizes, tudo. E por isso o senhor trabalha tanto para não ter que lembrar? Roberto assentiu, incapaz de falar por um momento. Mas não funciona. A lembrança está sempre lá. A dor está sempre lá. A dor nunca vai embora completamente, Sr. Roberto. Célia disse suavemente. Aprendi isso quando meu pai morreu, quando eu tinha a idade do Gabriel. A dor vira parte da gente, mas a gente aprende a viver com ela. A gente aprende que a dor existe porque o amor existiu. E isso é bonito, de um jeito estranho. Bonito? Roberto repetiu, incrédulo. É, porque significa que algo valeu a pena, que alguém importou tanto que a ausência dói. Tem gente que passa pela vida sem nunca sentir isso, sem nunca amar alguém o suficiente para que a perda doa. O Senhor amou, e isso é um presente, mesmo que não pareça. Roberto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Havia uma sabedoria ali, uma sabedoria nascida da dor, da luta, da sobrevivência, uma sabedoria que ele, com todo o seu dinheiro e sucesso, não possuía. Ela queria filhos, ele disse baixinho. A gente estava tentando quando ela ficou doente. Era o maior sonho dela, ter uma família grande, barulhenta, cheia de vida. E o senhor? Era o sonho do senhor também? Roberto pensou. Era o sonho dela. E eu amava ela. Então virou meu sonho também. Mas depois que ela partiu, eu não soube mais o que sonhar. Talvez seja hora de descobrir, Célia sugeriu gentilmente.
Gabriel havia finalmente sucumbido ao sono, sua cabeça pesando no braço da mãe. Célia olhou para ele com um sorriso cansado, mas pleno de amor. Acho que está na hora de ir mesmo agora. Espere, Roberto disse. É Natal. Está frio. Vocês disseram que o aquecedor está quebrado. A gente se vira, Sr. Roberto. Não é a primeira vez. Mas não precisa ser assim. Não esta noite. Roberto se levantou, tomando uma decisão. Esta casa tem 6 quartos vazios. Fiquem, pelo menos esta noite, por favor. Célia hesitou. Senhor Roberto, eu não posso... Pode sim, eu estou pedindo. Está frio, o Gabriel está cansado e... Ele fez uma pausa, procurando honestidade dentro de si. E eu não quero que vocês saiam. Não quero passar mais uma véspera de Natal sozinho nesta casa enorme e vazia. Por favor, fiquem. Havia tal vulnerabilidade naquele pedido, tal sinceridade, que Célia não pôde recusar. Ela assentiu lentamente. Tudo bem, mas só esta noite. Roberto sorriu, e era um sorriso verdadeiro agora. Só esta noite. Ele os levou até um dos quartos de hóspedes no segundo andar, um quarto que não era usado há anos. Acendeu as luzes, ligou o aquecedor, trouxe cobertores extras. Célia colocou Gabriel na cama, tirando apenas os sapatos dele, cobrindo-o com cuidado. O menino nem acordou, exausto do dia e do chocolate quente. Obrigada, Sr. Roberto. Célia disse parada na porta. O senhor não precisava fazer isso. Precisava, sim, ele respondeu. Mais do que você imagina. Ela o estudou por um momento. Esse homem que era seu empregador, mas que naquela noite havia mostrado ser muito mais humano do que ela imaginara. O senhor é uma boa pessoa. Só está machucado. Você também, Roberto disse, é uma boa pessoa. E também está machucada. Mas continua lutando, continua amando. Isso é admirável. Célia corou levemente. Não tenho escolha. Não posso desistir dele. Mas você poderia ter ficado amarga, dura, e não ficou. Isso é uma escolha. Eles ficaram ali por um momento. 2 estranhos que, de repente, não pareciam mais tão estranhos assim. 2 pessoas carregando suas dores, suas histórias, suas cicatrizes, reconhecendo uma na outra algo que o resto do mundo não via. Boa noite, Sr. Roberto. Célia disse finalmente. Boa noite, Célia. E... obrigado. Por quê? Por me lembrar que ainda estou vivo. Roberto voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, olhando para o teto, pensando em Mariana, em como ela ficaria feliz ao ver aquela cena na cozinha. Ela sempre dizia que a casa era grande demais, para só eles 2, que deviam enchê-la de vida, de pessoas, de amor. E ele sempre concordava, sempre dizia um dia, sempre adiava. Então ela partiu, e a casa ficou não apenas grande, mas vazia. Um vazio que nenhuma quantidade de móveis caros ou obras de arte podia preencher. Um vazio de presença humana, de conexão, de propósito. Mas esta noite, pela primeira vez em 7 anos, aquele vazio tinha sido tocado. Por uma faxineira e seu filho, por uma refeição simples e uma vela numa cozinha, por palavras sinceras e chocolate quente, por humanidade crua e verdadeira. Roberto se levantou e foi até a janela. Lá fora começava a nevar, flocos pequenos e brancos caindo suavemente, cobrindo o jardim com um manto silencioso. Ele pensou em Mariana, em como ela amava a neve no Natal, como ela dizia que era mágica, cada floco único, cada um com sua própria história. E então, ali parado na janela, Roberto fez algo que não fazia há muito tempo. Ele conversou com ela. Mari, sussurrou para a noite, eu sei que você queria que eu seguisse em frente. Eu sei que você não queria que eu ficasse preso nessa dor, mas eu não sabia como. Eu não sabia como voltar a viver sem você. A neve continuava caindo, silenciosa e bela. Mas hoje eu conheci alguém. 2 pessoas, na verdade. Uma mulher que perdeu tudo, mas continua lutando. Um menino que tem tão pouco, mas é tão feliz. E eles me mostraram algo que eu tinha esquecido. Me mostraram que a vida,
ainda vale a pena, que o amor ainda existe, que é possível reconstruir, mesmo depois da destruição. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Roberto. Não era uma lágrima apenas de tristeza, mas também de algo parecido com esperança. Eu não estou te esquecendo, Mari. Nunca vou esquecer. Mas acho que está na hora de eu parar de apenas existir e começar a viver de novo. Você gostaria disso, não é? Você sempre quis que eu fosse feliz. O vento soprou lá fora, fazendo a neve dançar. E Roberto sentiu, de um jeito que não conseguia explicar, que ela estava ali, não fisicamente, mas de alguma forma, aprovando, liberando, dizendo que estava tudo bem seguir em frente. Ele dormiu naquela noite. Não o sono agitado e interrompido que havia se tornado sua norma, mas um sono profundo e restaurador. E quando acordou, na manhã de Natal, algo havia mudado dentro dele. Algo pequeno, mas significativo. Uma porta havia se aberto depois de anos trancada. Roberto desceu as escadas e encontrou Célia e Gabriel na sala. Ela estava ajeitando as coisas deles, claramente se preparando para ir embora. Gabriel olhava maravilhado para o jardim coberto de neve. "Bom dia", Roberto disse. "Bom dia, senhor Roberto", Célia respondeu. "Obrigada novamente pela hospitalidade. A gente já vai indo." "Já tomaram café?" "Ainda não, mas..." "Então vamos tomar café juntos", Roberto disse, e não era um pedido, mas também não era uma ordem. Era um convite. "Por favor." Eles tomaram café na cozinha. Roberto fez panquecas, algo que não fazia desde que Mariana estava viva. Elas ficaram meio tortas, algumas queimadas nas bordas, mas Gabriel comeu cada pedaço como se fosse a melhor coisa do mundo. E talvez, para ele, fosse. Depois do café, Roberto pediu que esperassem um momento e subiu até seu escritório. Ele abriu uma gaveta que não abria há anos, onde guardava alguns objetos de Mariana. Entre eles, uma caixa pequena. Ele a abriu e olhou para o conteúdo. Um colar simples, de prata, com um pingente em forma de coração. Mariana usava sempre. Era um dos últimos presentes que ele havia lhe dado antes do diagnóstico, antes de tudo desmoronar. Roberto pegou a caixa e desceu. Na sala, Célia estava ajudando Gabriel a colocar o casaco. "Célia", Roberto chamou. Ela se virou. Eu gostaria de lhe dar uma coisa." "Senhor Roberto, o senhor já fez demais. Por favor, aceite." Ele estendeu a caixinha. Célia a abriu lentamente e seus olhos se arregalaram ao ver o colar. "Senhor Roberto, eu não posso aceitar isso. É muito valioso. Deve ter significado para o senhor." "Tem significado", Roberto concordou. "Pertenceu à minha esposa. E ela sempre dizia que as coisas bonitas precisam ser usadas, apreciadas, não guardadas numa gaveta. Ela gostaria que alguém forte, alguém que luta por quem ama, usasse isso. Alguém como você." Célia tinha lágrimas nos olhos. "Eu não sei o que dizer." "Não diga nada, só aceite." Com mãos trêmulas, Célia colocou o colar. E ali, naquele momento, Roberto sentiu uma paz que não sentia há anos. Como se Mariana estivesse sorrindo em algum lugar, aprovando aquele gesto. "E você?" Roberto se virou para Gabriel. "Você disse ontem que esse foi o melhor Natal, certo?" Gabriel assentiu, ainda tímido na presença daquele homem importante. "Então, acho que todo bom Natal precisa de pelo menos um presente." Roberto puxou algo do bolso. Era um envelope. "Sei que você já é um menino grande, então achei que preferiria escolher seu próprio presente." Gabriel pegou o envelope confuso e Célia o abriu. Dentro havia dinheiro. Não uma quantia absurda, mas o suficiente para que uma criança pudesse comprar algo especial. Célia tentou devolver. "Senhor Roberto, isso é demais." "É Natal", Roberto disse simplesmente, "e não aceito devolução de presente de Natal. São as regras." Gabriel olhou para a mãe e ela, ainda relutante, assentiu. O menino abraçou Roberto com força. Um abraço inesperado e sincero. "Obrigado, senhor Roberto. O senhor é o melhor."
Roberto abraçou o menino de volta e sentiu algo se partir dentro dele. Mas não era uma quebra dolorosa, era a quebra de uma casca, de uma armadura que ele havia construído ao redor do coração. E por baixo dela, finalmente, havia espaço para sentir de novo. Quando eles se preparavam para realmente ir embora, Roberto fez mais uma coisa. Pegou um cartão e escreveu um número. Célia, sobre o aquecedor da sua casa. E qualquer outra coisa que precise de conserto. Me ligue, vou providenciar tudo. Senhor Roberto. E uma coisa a mais, ele continuou, antes que ela pudesse protestar. Você trabalha 3 vezes por semana aqui, certo? Sim, senhor. Quero que venha todos os dias, com o Gabriel se não tiver com quem deixá-lo. Esta casa é grande demais, muito vazia. Precisa de vida, de presença e... Ele hesitou, procurando coragem. E eu preciso de amigos. Preciso de pessoas. Preciso lembrar como é viver de verdade. Célia olhou para ele por um longo momento. E então, lentamente, sorriu. Tudo bem, senhor Roberto. A gente volta amanhã. Roberto, ele corrigiu. Pode me chamar apenas de Roberto. Tudo bem, Roberto. Ele os acompanhou até a porta. A neve ainda caía lá fora, transformando o mundo num postal de Natal. Gabriel correu para o jardim, rindo, tentando pegar os flocos com as mãos. Célia o seguiu, mas antes parou e olhou para Roberto. Obrigada, ela disse, por ontem, por hoje, por nos ver, por nos enxergar de verdade. Obrigado a você, Roberto respondeu, por me salvar sem nem saber que estava fazendo isso. Ele ficou na porta, observando mãe e filho caminharem pela neve. Observando como ela segurava a mão dele, como ele pulava e ria, como eles pareciam completos um ao lado do outro. E pela primeira vez em 7 anos, Roberto não sentiu inveja daquela completude. Sentiu esperança de que talvez, um dia, ele também pudesse encontrar um novo tipo de completude. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há muito tempo. Ele tirou a árvore de Natal falsa do porão, aquela que Mariana tinha comprado no último Natal que passaram juntos. Ele a montou na sala, desajeitadamente, demorando o dobro do tempo que deveria. Pendurou as luzes, os enfeites, a estrela no topo. Quando terminou, ele se sentou no sofá e simplesmente olhou para a árvore. E, em vez de dor, ele sentiu algo parecido com gratidão. Gratidão por ter tido Mariana, mesmo que por pouco tempo. Gratidão por ter conhecido Célia e Gabriel. Gratidão por estar vivo, por ter a chance de recomeçar. Seu telefone tocou. Uma mensagem. Era de Célia. Chegamos bem. O Gabriel não para de falar sobre o dia de hoje. Obrigada por ter feito o Natal dele tão especial. E o meu também. Feliz Natal, Roberto. Roberto sorriu e respondeu. Feliz Natal para vocês. Até amanhã. E pela primeira vez em 7 anos, ele realmente esperava pelo amanhã. Os dias seguintes foram diferentes. Célia passou a ir todos os dias, como Roberto havia pedido. Às vezes levava Gabriel, às vezes não. Mas sempre havia conversa, sempre havia conexão. Roberto começou a chegar mais cedo do trabalho. Começou a jantar em casa, na cozinha, às vezes sozinho, às vezes com companhia. Começou a prestar atenção nos pequenos detalhes da vida que havia ignorado por tanto tempo. Ele descobriu que Gabriel adorava dinossauros e, numa tarde, apareceu em casa com uma enciclopédia completa sobre o tema. Descobriu que Célia tinha talento para a cozinha e começou a pedir para ela ensinar receitas. Descobriu que era possível rir de novo, conversar de verdade, conectar-se. Não era romance. Não era sobre ele e Célia formarem um casal. Era sobre algo mais profundo e, de certa forma, mais importante. Era sobre família. Não a família de sangue, mas a família que a gente escolhe. A família que se forma quando 2 pessoas quebradas decidem, mesmo sem planejar, ajudar uma a outra a se reconstruir. Roberto nunca esqueceu Mariana. Ela ainda estava lá, no coração dele, nas memórias, nas lições que havia deixado. Mas a dor não o paralisava mais.
Ele aprendeu, como Célia havia dito naquela véspera de Natal, que a dor existe porque o amor existiu. E isso era bonito. Um dia, meses depois daquela noite transformadora, Roberto estava no jardim com Gabriel, ensinando o menino a jogar beisebol. Célia observava da janela, um sorriso no rosto, e Roberto percebeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita e sem nuvens que ele havia tido com Mariana, mas uma felicidade nova, construída sobre cicatrizes, sobre perdas, sobre a decisão consciente de continuar vivendo apesar de tudo. Naquela noite, quando Gabriel e Célia já tinham ido embora e a casa estava silenciosa novamente, Roberto se sentou na sala e olhou para a árvore de Natal que ainda estava lá, porque ele havia decidido deixá-la o ano todo. Um lembrete de que o Natal não é apenas uma data, mas um estado de espírito. Um lembrete daquela noite que mudou tudo. Ele pegou o telefone e ligou para Célia. Ela atendeu no terceiro toque. "Roberto, está tudo bem?" "Está tudo ótimo", ele disse. "Eu só queria dizer obrigado." "Obrigado por quê?" "Por aquela noite, por não ter ido embora quando eu pedi para ficar, por me mostrar que ainda é possível recomeçar, por me salvar sem nem saber que eu precisava ser salvo." Houve um silêncio do outro lado, e então a voz de Célia, suave e cheia de emoção. "Você nos salvou primeiro, Roberto. Você só não percebeu." E talvez ela estivesse certa. Talvez salvação fosse algo recíproco. Talvez todas as pessoas quebradas se salvassem mutuamente. Um gesto pequeno de cada vez, uma palavra gentil, uma presença, um abraço inesperado. Roberto desligou o telefone e olhou pela janela. Lá fora, as estrelas brilhavam no céu escuro. E ele pensou em Mariana, em Célia, em Gabriel, em todas as pessoas que tocam nossas vidas e as transformam de formas que nunca esperávamos. A vida é assim, imprevisível, dolorosa, mas também surpreendentemente bela. E às vezes a salvação vem dos lugares mais improváveis. De uma faxineira e seu filho, sentados numa cozinha, compartilhando uma refeição simples numa véspera de Natal. De um gesto de bondade que se transforma em conexão. De corações quebrados que aprendem a bater juntos num novo ritmo. Roberto sorriu para o escuro, e era um sorriso de paz. Finalmente, depois de tantos anos, ele estava em paz. Não porque a dor tinha ido embora, mas porque ele havia aprendido a carregar a dor junto com a esperança, a tristeza junto com a gratidão, a perda junto com o amor. E no silêncio daquela casa que já não era mais tão vazia, ele sussurrou para o universo, para Mariana, para quem estivesse ouvindo: "Obrigado por tudo. Pela dor, pelo amor, pelos recomeços. Obrigado por me mostrar que ainda estou vivo e que ainda vale a pena estar." E o universo, em sua sabedoria silenciosa, respondeu da única forma que sabia. Com mais um dia pela frente, mais uma chance de fazer diferente, mais uma oportunidade de transformar dor em amor e solidão em conexão. Porque no final, não é a riqueza que nos salva. Não são as mansões, ou os carros, ou as contas bancárias. É o amor simples, cotidiano, silencioso. O amor que se manifesta numa refeição compartilhada, num colar dado, num abraço de criança, numa conversa sincera. É esse amor que nos mantém humanos. É esse amor que nos mantém vivos. E Roberto, empresário bem-sucedido, homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo, havia finalmente aprendido essa lição, não nos livros, não nas salas de reunião, não nos jantares de negócios, mas numa cozinha, numa véspera de Natal, quando encontrou uma faxineira e seu filho compartilhando uma refeição humilde e percebeu que aquilo era o que realmente importava. Aquilo era o verdadeiro significado de estar vivo. E ele não ia desperdiçar essa segunda chance. Não dessa vez. Nunca mais.